Quando eu começo a ver esse babaçoal, eu tenho uma alegria incomum. É aqui que eu sinto que eu estou chegando em casa. Eu nasci no quilombo dos Matões dos Moreira. Eu nasci na Matinha, terra de pretos. No tempo, quando eu nasci, não era moda se falar em quilombo. A gente dizia o sítio, os Matões, a Matinha. Depois que se foi estruturando, reorganizando, inclusive reorganizando e lutando pelo direito à terra dos negros, do direito à titulação, ao reconhecimento da terra como terra pertencente a quilombolas e tudo. Mas eu nasci lá. A minha mãe, corajosa como sempre, ela idealizou que eu devia vir para Codó para estudar. E ela não teve coragem de vir me trazer, porque ela ia se separar da única filha dela. Ela não teria mais outro filho. Ela já tinha 40 anos quando eu nasci. Minha mãe sempre pensou mais em mim do que nela. E ela, então, diz, eu não tive coragem de eu ir entregar a minha filha. Mas ela chamou a irmã mais velha do meu pai, minha tia Maria Isabel Siqueira, Bebé, minha tia Bebé. Ela chamou Bebé, organizou tudo, contratou uma pessoa com um burro, um animal, um para eu ir com minha tia Bebé, nós duas juntas no mesmo burro, e uma pessoa nos acompanhando. E nós viemos no lombo de um burro. Fiquei muito alegre. Poxa, alegre ficou eu, porque você ainda lembrou de mim. Mas como é que eu vou te esquecer? Eu tô doida de te esquecer, Maria Benedita. Benedita morou nessa casa, na casa de Dona Filomena Moreira. Catarina, Filomena Catarina Moreira. E Benedita Brandão Moreira. Benedita é nossa parenta, nossa amiga, nos acompanhou sempre, morou aqui. Conheceu mamãe, Benedita Fé Moreira. É outra Benedita. É outra Benedita. Assim, são duas Beneditas são duas aqui. Beneditas. Aqui são duas Beneditas. Elas estão de marrom, porque ela, durante o mês de outubro, elas homenageiam... Elas vestem marrom, pagando promessa para São Francisco. Isso, pagando promessa para São Francisco. Dindinha Filomena veio em 1908, convidada pelo seu Raimundo Banhma, a ser a professora e diretora de uma escola, da primeira escola de professora normalista em Codó. E nesta casa, ela morava com a mãe dela e tinha as salas de aula. E aí eu vim e morei nesta casa. Ela me ensinou a ler, escrever e contar. Primeiro morou Dindinha, Dindinha morreu, veio mamãe, e mamãe morreu, fiquei eu. Então, eu continuo responsável desta casa e quero que essa casa volte a ser uma escola. Eu quero prestar homenagem a Filomena Catarina Moreira, que foi a primeira professora normalista formada, diplomada da cidade de Codó, como diretora de uma escola pública.
Isso aqui também é nossa casa. Daqui ali tem a torre, eu acho que fica bonito daqui, a Torre da Matriz. Quando eu vinha em casa passar minhas férias, eu era tão feliz aqui. Meu Deus! Isso aqui tudo eram fruteiras. Aqui tinha ata, tinha lima, tinha manga rosa, manga espada, tinha limão, tinha laranja da terra. O que mais, Fezinha? Tinha mandioca, macaxeira, batata doce. Para fazer o terceiro ano primário, para começar a formalizar meus estudos, eu vim para cá, para o Colégio Moreira. Então, de fato, o Colégio Moreira foi o primeiro mundo grande que eu enfrentei. Saí de lá pela primeira vez para encontrar outras pessoas, outro lugar, outras professoras, outro jeito de vida. Então, esse foi o meu primeiro mundo grande. Dindinha Filomena me deu tudo, porque ela criou minha mãe, educou minha mãe, criou na minha mãe esse gosto pelo estudo, pelo crescimento como pessoa, pelos valores que nós temos lá em casa e são reconhecidos. E Filomena era uma mulher negra, filha de uma ex-escravizada, com um branco patrão, senhor de escravo, da casa onde ela morava, mas que a colocaram para estudar. E ela se formou como normalista nova e ela formou gerações em Codó. Pessoas que são padres, foi reitor da universidade, engenheiros, que foi diretor da Estrada de Ferro São Luís Teresina, médicos, como os Murat, que foram diretores da Santa Casa. Todo esse pessoal foi aluno de Filomena Moreira. Aqui, ó, a criancinha na porta. Bom dia. Tem a foto do Catarina Moreira. Ah, tem a foto dela. Foto da Filomena Catarina Moreira. Olha a foto dela. Posso entrar? Pode sim. Bom dia. Bom dia. Olhe, eu sou filha de criação, afilhada, sobrinha neta da professora Filomena Catarina Moreira, que dá nome a essa escola. Bons estudos, boa sorte para vocês e sejam felizes estudando. O que eu considero injusto, eu não poderia dizer explicitamente que é uma questão de racismo, mas é um descuido que talvez tenha origem na cor da pele dela, porque ela era professora, normalista, a primeira professora diplomada dessa cidade e tem uma escolinha que não cabe, não dá 5 metros de frente, com 3 salinhas de aula. É injusto, então pode conscientemente, ninguém disse nós vamos praticar racismo, nós não vamos homenageá-la porque ela é negra, não estou afirmando isto, mas é uma triste coincidência que a primeira professora diplomada da cidade tenha como homenagem uma escolinha daquele tamanho.
Essa vista eu adoro. Quando eu terminei o primário, minha mãe mandou uma carta para minha madrinha Nhazinha, que era uma viúva, que por sua vez já tinha 8 filhas. E minha mãe corajosamente mandou uma carta perguntando se ela podia me receber. E ela respondeu que sim, que eu podia vir. Fiquei de 1949 a 56. Eu morei aqui dos meus 11 anos aos 19 e saí daqui professora normalista. Saí por essa porta para receber meu diploma de curso normal, que naquele tempo era a glória. É um lugar estrutural meu, essa casa. Sem essa casa eu não teria estudado, porque minha mãe não poderia pagar um internato, um pensionato. E aí era a casa da minha madrinha, que me recebeu aí durante 8 anos, de 11 a 19. E uma outra etapa, que é a Faculdade de Filosofia, onde eu fiz a minha primeira faculdade. Aí. Aqui é o meu grande patamar de arrancada. Terminei o curso normal e minha mãe compreendeu que eu tinha que ir adiante. Fiz vestibular, entrei nessa faculdade que se chamava a FAFI, a Faculdade de Filosofia do Maranhão. Estudando, eu venho trabalhar aqui nesse prédio. E é aqui que se dá a minha grande virada. Eu era supervisora de educação de base, e daqui eu apreendo toda a realidade do campo, a realidade do meio rural, as relações todas da sociedade brasileira, toda aquela efervescência dos anos 60, o Brasil assim no auge da busca de uma revolução verdadeira e tudo. Então, eu era comprometida, engajada com tudo isso, e era aqui nesse prédio que a gente trabalhava. Movimento de Educação de Base, aquelas janelas para cá. E daqui eu saio para o México. E foi assim a grande virada. Eu saio para o México, passo 1 ano no México estudando educação para comunidades rurais latino-americanas. Quando eu volto do México, eu venho aqui, não consegui um bom trabalho, aí eu vou morar no Rio de Janeiro, vou trabalhar no INCRA, e aí vem a ditadura e muita complicação, e minha vida muda completamente, 360 graus. Além de trabalhar no INCRA, eu trabalhava também numa faculdade em Duque de Caxias. Eu dava aula de Sociologia em Duque de Caxias, no Instituto Roberto Silveira. Nesse contexto, eu conheci pessoas e fui me envolvendo em questões muito sérias que culminaram, com um tempo
de prisão e tortura. E esse envolvimento que me levou a essa prisão e essa tortura atingiu drasticamente minha mãe, porque eu fiquei, na realidade, incomunicável 4 meses, absoluta e rigorosamente incomunicável. E, sobretudo, o medo de descer para esse interrogatório. Quando chegava aquele sargento que dizia, vai descer, era como se você ouvisse, vai morrer. Você não sabia como voltaria dali. Meu Deus. Eu, quando analiso hoje a VAR Palmares, eu faço 2 distinções. Uma é que as pessoas que eu conheci, as pessoas com quem eu tinha contato, eram pessoas que eu considerava muito sérias. Eram pessoas revolucionárias, eram pessoas corretas, pessoas humanamente muito ricas, muito especiais, essas pessoas. E eu compreendo melhor que os objetivos, em certa medida, eram temerários. Chegar a uma democracia plena pela luta armada, que naquele tempo parecia, naquela efervescência que se vivia, tudo parecia que engrenava, que tinha razão de ser, mas, na realidade, quando a gente pensa hoje, que condições tínhamos de armar uma luta armada? No dia da minha saída, o coronel me disse, olhe, se eu fosse você, eu não aceitaria sair do quartel. E ele disse, você já perdeu seus 2 empregos, você não tem a confiança do Estado, do governo, você não tem família no Rio de Janeiro, você saindo com habeas corpus não tem direito de sair do Rio de Janeiro, tem que ficar no Rio de Janeiro até seu julgamento. Então, o melhor lugar para você ainda é ficar aqui na prisão, porque aqui você tem casa e comida. Fui liberada pela manhã e passei o dia todo esperando que fossem me buscar e eu não conseguia sair. E a família Araújo Ferreira, eles foram me buscar e me colocaram na casa de uma prima que morava na Ilha do Governador. Naquele momento, nós não podíamos te visitar porque só as pessoas da família podiam. E quando você foi à audiência na Justiça Militar, primeira audiência na Justiça Militar, foi o primeiro momento que eu tive para te ver. E você virou o rosto para mim e ficou se tremendo, olhando para o outro lado, com medo de eu me comprometer, porque era sua amiga. E eu vejo em você, Lourdinha, uma pessoa com qualidades muito grandes, de perseverança, de garra, de força, de elegância, coisas até difíceis de ser conciliadas, como juntar competência, sabedoria e simplicidade. E Lília Lobo, ela se dispôs a me receber, correndo riscos enormes. E eu morei na casa de Lília 1 ano. Depois da prisão, depois da absolvição, eu voltei para o México. E com todo o apoio de François, que eu consigo voltar ao Brasil em plena ditadura. Ele, pela sua condição de ser um cidadão francês, ele arquitetou que eu poderia entrar pela Guiana Francesa. Então, ele entra como cidadão francês, apresenta meu passaporte e ele diz assim, pela força, eu a conheço há 20 anos. E o homem, pá, carimbo no meu passaporte, entrei no Brasil.
de uma generosidade, não é? De uma intransigência em termos da defesa da justiça, não é? Intolerante com qualquer tipo de preconceito, entendeu? Alguém que respeitava a diversidade mais do que ninguém e que vem para o Brasil exatamente tentar quebrar o gelo da Igreja Católica com todo o movimento negro na Bahia. E tu vais ficar exatamente ser a grande amiga, parceira de François. Por isso que eu te digo, parece que as coisas confluíram tudo no mesmo... Tudo veio junto. Veio junto, entendeu? Depois de tempestades, né? Chegou essa bonança. Não era fácil, pelo que eu conheci de sua mãe, de Albertina, essa tua transição do catolicismo, tá? Para os cultos afros, entendeu? Não seria fácil porque ela era uma católica fervorosa, de rezar os textos todo dia, assim, de uma fé inabalável. Então, creio eu que para ela não seria fácil. Mas essa transição vai ser feita pelas mãos de um padre. Pela primeira vez a um candomblé, pelas mãos e junto com 2 franceses, Pierre Verger e François de L'Épinay, que era francês, amigo de Pierre Verger, e Pierre Verger o convidou para ir conhecer a casa do senhor Balbino Daniel de Paula, que é o babalorixá do Ilê Axé Opô Aganju. E começamos a frequentar e eu comecei a ir. E um dia eu fui suspensa, quer dizer, convidada para ser Ekede de Xangô Aganju. Fui confirmada numa belíssima festa de confirmação do meu posto de Ekede no dia 25 de agosto de 1975. As pessoas do Ilê Axé Opô Aganju me chamam mãe. E o meu pai de santo me chama Mãe Lourdinha. Os terreiros são núcleos de afirmação, de busca de liberdade, de busca de ser feliz, de busca de valores tais como solidariedade, respeito pelos outros, amor pelas pessoas. Depois da ditadura, de prisão, de tortura, de exílio, de tudo, eu volto para a Bahia em 74. E aí eu chego junto com o nascimento do Ilê Ayê. E aí conheci primeiro Dona Hilda, que é mãe Hilda de Tolu, conheci vovô, saí no Ilê como associada. E um dia, Dona Hilda me suspende, como se suspende uma Ekede, diretora. Melodia é uma mulher que sempre assumiu sua negritude, sempre assumiu ser negra, né? Sempre valorizou as coisas, a relação dela com o candomblé, tudo isso também influenciou para ela ser convidada
para ser uma das diretoras do ILEA. A gente observava o movimento aqui na Bahia, os blocos principais da Bahia que o negro não tinha acesso, os clubes carnavalescos, os bailes carnavalescos. Então, o negro só se fosse trabalhando. E resolvemos criar um bloco aqui onde só negro participasse. Né? Essa atitude de surgimento do ILEA fez com que esse sentimento de negritude viesse à tona. Né? Foi através das músicas que começaram a surgir. Os caras que passavam aqui no dia a dia, você não dava nada, os caras escrevendo uma melodia maravilhosa, falando, botando para fora aquela força que estava presa, aquele sentimento, né? Uns de revolta, outros de amor a seu cabelo, a seu corpo. A participação das mulheres também foi muito... O ILEA deu uma impulsionada muito grande na total liberdade das mulheres negras, né? Que eram presas aqueles modelos europeus, né? Roupa discreta, cabelo espichado. Tudo isso começou a ser deixado de lado, né? Cabelo trançados, torsos, coloridos, pulseiras, maquiagem que não existia, né? Maquiagem para negro. Tudo isso foi impulsionado depois do surgimento desse bloco aqui no Curuzu. Vem cantarolar no Ileaie. Vamos mostrar para o mundo que o Ileia é lindo, belo de se ver. Pois nada nessa vida jamais me fará esquecer você. Quando eu vou para a França, eu já tenho a ideia de que a África tinha uma contribuição científica importante. Eu já tinha essa convicção. Então já me incomodava essa separação de que ciência é ocidental e cultura é mais africano, é mais de matriz africana. Porque para mim, ciência é a competência de compreender o ser humano, de compreender a sociedade, de compreender o mundo, de compreender diferenças, de compreender civilizações diferentes, compreender culturas diferentes. E saber interpretar isso de um ponto de vista, digamos, para o bem da humanidade. Para mim, ciência só tem sentido aí. Entende? O que é bom para o ser humano ser feliz? O que é bom para o ser humano viver melhor? A professora Lourdinha, ao trazer essa perspectiva africana e afro-brasileira, na realidade inaugura, na minha carreira acadêmica, a possibilidade de pensar a ciência e pensar a produção do conhecimento a partir de uma outra perspectiva, né, que é a perspectiva africana, que é a perspectiva afro-brasileira. Nós tivemos a oportunidade de fazer um grande evento no Recôncavo Baiano e tivemos a presença de Angela Davis. E eu fui pegar a Angela Davis no mesmo hotel que estava Lourdinha. Duas grandes celebridades da política com trajetórias muito parecidas. As duas com uma excelente formação francesa, as duas foram presas políticas, as duas têm uma capacidade intelectual fora do normal e têm um engajamento político e que articula a questão de gênero com questão de classe, com questão de raça, como ninguém no mundo. Eu tive a sorte, né, de ser a primeira orientanda da professora Lourdinha. Ela acolheu um tema onde a academia não se interessava na década de 90. Então, se hoje a dança afro no Brasil, na Bahia, tem o seu argumento teórico, metodológico, ela é responsável. A gente dança fundamentado num conhecimento científico da dança na África, nossos ancestrais.
tem 35 anos nas eleições, com esse propósito de trabalhar a questão étnico-racial. E eu já senti em mim uma lacuna, que era principalmente a questão da religiosidade, a nossa religiosidade matriz africana. Então, a Maria de Lourdes Siqueira, ela traz essa contribuição, que é uma contribuição assim incomensurável. Eu que agradeço. E aqui é a minha mãe, Oxum. É a ela que eu peço força para a vida, para a luta. É quem guia minha cabeça, me orienta, me acompanha. Boboi, Oxumaré, Oxumaré. Batam palmas, mãe pequenas, marca o ponto, meu Ogum. Oxumaré. Nós temos nessa nossa cumplicidade o fio da espiritualidade. É isso que nos une, né? E ao mesmo tempo nos projeta para frente nessa linha de trabalho, né? Mas ao mesmo tempo há o trabalho do movimento negro nisso tudo, Fundação Palmares, CEPIR, né? Desempenho e atividade para a superação do racismo, que ainda nos constrange muito. E eu sempre digo que o racismo é muito forte ainda na sociedade brasileira, mas muito também o desconhecimento. As pessoas não conhecem essa história. Mas só conhecem que a gente chegou aqui como escravo. Exatamente. E como escravo nos consideram. Mas o Estado não informa os professores para que eles possam transmitir esse conhecimento aos alunos. Então, Dr. Carlos Moura me indicou para participar de uma reunião de 70 brasileiros, entre os quais 7 negros, para participar do projeto de concepção do Ministério da Cultura. Exatamente. O senhor está lembrado disso? Exatamente. E meu parceiro de avião, de banco no avião, foi Grande Otelo. E ele me fez a queixa. Me nomearam, me elegeram o melhor ator negro. Eu não quero ser o melhor, ele levantava assim, o melhor ator negro, eu quero ser considerado o melhor ator. Tudo bom, minha filha? Gente, importante é outra coisa. É muito bom a gente ser importante. O importante é tu. É por isso que eles estão aqui. Vamos entrando. Eu digo sempre, Osmarina, que tu és responsável pelo meu estilo com o qual eu me apresento na sociedade. Porque começou pelas minhas blusas, aquelas blusas antes da moda afro, aquelas blusas de renda sempre se e refego. blusa rendada. Eu do tempo sempre, das sem moça. Tu fizeste para mim aquelas blusas de sem moça, exatamente. Eu sempre andei com aquelas blusas e andava muito bem vestida. E quando eu fui à África, e também morando na Bahia, e que eu comecei com a moda afro, tu incorporaste e fazes uma mistura... uma afro-brasileira. Uma afro-brasileira. E essa afro-brasileira tua, eu tenho coisas lindas. Lá na Bahia, uma roupa branca assim corresponde muito ao jeito que a gente se veste na Bahia, pelos orixás, pela paz,
isso eu quero agradecer esse título que vou receber, homenageando aos meus ancestrais. Solicito para que conduza o professor Kabengele Monanga e a professora Maria de Lourdes Siqueira. Que é que vem de Angola, que é quilombola, rainha do Acomadu. Filha de Jeje, Caribe, Nagoibanto. Mulher que vem de Angola, que é quilombola, rainha do Acomadu. Nossos orixás, como sempre, regem os momentos e os tempos. E hoje é um dos dias conduzidos pelos orixás, tanto para Kabengele Monanga quanto para Lourdinha, recebendo o título de cidadania baiana. É um marco para a nossa própria identidade social, cultural, econômica e racial. Creio que é aqui que ela assume os orixás. Eu creio que é aqui que ela inicia um processo que vai levá-la a ser uma figura internacional. Uma figura ímpar no que se refere ao conhecimento científico do conhecimento africano. É um dia de festa. É um dia de brasilidade, de brasileirismo, né? Sobretudo por ser um dia, eu diria, encharcado de negritude. De Santa Luzia, para mim, ela é uma fonte de bem-estar. As pessoas estão ali juntas, rezando, dançando. Se usa muito essa expressão brincar. Eu não sei se essa expressão de brincar, dançar, é uma forma de apresentar a religião no tempo que ela era perseguida. Esta filha, como todas, são presente de Deus, que sempre Deus guia os seus filhos para aqueles caminhos certos. E do momento que ela chegou, ela foi bem acolhida. Muito bem acolhida, sempre. Então nós adotamos ela. E ela é filha da casa. Para quem não conhece ela, a Lourdinha é gente fina. É uma moça estudiosa, sabida. E na família, eu acho que não tem quem não goste. Eu amo ela de coração. Segundo minha mãe, ela começou a se apegar com os encantados, porque ela tinha muita vontade de ter uma filha mulher. Já tinha tido vários filhos homens, vários. E na Matinha tinha uma senhora que tinha uma entidade chamada Alegância. E Alegância, um dia terminou um tambor, ele veio e disse: Tereza, tu quer ter mesmo uma filha? Ela disse: quero. E se tu engravidar?
dessa menina, tu me dá? Ela disse, dou. Só que a minha mãe disse que dava, mas duvidando, porque já há muito tempo que ela tentava e nunca tinha vindo essa menina. Aí ela disse, dou. Passado algum tempo, ele apareceu para ela e disse, agora tu estás grávida de uma menina. Ela disse, é mentira. E ele foi e repetiu, é menina. E para surpresa dela, cheguei. Depois de meus 18 anos, foi que eu comecei a dançar tambor. E estou até hoje. É longe. É o Brasil profundo. Brasil profundo, é longe. A mata é seca, a terra é seca, mas é bonito. É bonito, é bonito. Lá em casa tinha aquele terreiro grande, cheio de bode. Meu pai adorava dar comida. E minha mãe cozinhava muito bem também. É de família. Meu tempero não é ruim, Fezinha é uma chefe. Fezinha cozinha. Mas é muito Babaçu, eu entendo agora a minha ligação, porque era a minha paisagem umbilical. Oh, meu Deus. Chegamos. Ê, Matão. A Matinha é um povoadinho, não é? É um povoadinho, chamava sítio, dentro dos matões dos Moreira. Aqui chegamos à nossa casa. É a Matinha! É. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E a casa de mamãe? Ali, ó. É aquela? É aquela. Oh, meu Deus! E miúda! De volta às suas origens. Aqui foi a casa onde a senhora nasceu. Nossa Senhora Jesus! É aqui. Essa saudação é para minha mãe. E vou entrar de costa. É para minha mãe, essa saudação. O chão era assim. Era coberta de palha, era de supapo, parede era de supapo. E eu me lembro bem, esse terreiro grande aqui na frente, criação do meu pai. Desse lado aqui tinha a quitanda do meu pai, tinha uma balança, aqui tinha uns bancos onde o povo chegava e sentava, esperava para ser atendido na quitanda. E aí, eu lembro que tinha uma varanda grande, tinha um banco comprido, uma mesa grande. E em cima dessa mesa tinha sempre uma bacia de coalhada de leite de bode. Era esse chão. Eu acho que eu dormia por aqui. Tinha uns canteiros assim de tripé, plantadinho de coentro, cebolinha, quiabo, maxixe. Mas tinha muita jaqueira aqui nessa área. Esse barulho, eu ouço ele. Quando eu digo que eu gosto muito do vento de São Luís, é esse vento, esse barulhinho. Olha aí, eu ouvia tudo isso aqui. Meu Deus, nossa Senhora, que saudade grande. Muita emoção voltar 70 anos depois Mais. no local onde nasceu. Não, e nesse local eu vivi
a plenitude do meu melhor tempo familiar. Aqui eu vivia eu, minha mãe, meu pai, e passavam aqui minha avó Cesária, que me chamava Odo. Passava meu avô Abrão, passava minha avó Badeira, que morava com as filhas dela, irmãs do meu pai, lá no sobrado, na entrada. Tia Minoca, minha tia, Bebé, a que me levou para Codó. Então, aqui era uma felicidade, porque eu era uma menina muito querida, muito cuidada, muito deles. Eu tenho uma reserva afetiva guardada dentro de mim que ela não vai esgotar enquanto vida eu tiver, porque eu tive muita companhia, muito querer bem, muito cuidado, muito zelo, eu acho que até expectativa de mim. Por isso que minha mãe me mandou com 5 anos para Codó e de lá eu não voltei. Eu só fui seguindo. De Codó eu vou para São Luís, de São Luís eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para o México, eu vou para a França, eu vou para a África, eu vou para a América Latina, Equador, Colômbia, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, África do Sul, Etiópia, Benin, Togo, Costa do Marfim. Foi o primeiro país de África que eu fui. Mas é daqui que eu saí. É daqui que eu sou, aqui que é minha casa, aqui que é meu lugar. Esse vento, esse barulhinho, eu tenho isso guardado e faz parte dessa reserva afetiva. E eu gosto de ter voltado aqui, gosto muito, muito. E de vir com fezinho essa moça aqui. Essa moça aqui. Também nascida na matinha. E que sempre me acompanhou. Ela vai, ela volta, mas nós estamos sempre juntos. Nossa ligação é forte, muito forte. Por gostar de ser negra, por gostar de viver. Por gostar de dia a viver. dia.